Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco. Vamos botar aqui o volantezão aqui, tá aparecendo aqui. Tá que pariu. A mais um vídeo aqui do Carros em Foco. E hoje vamos continuar a série de vídeos no qual eu estou estudando, revisando, né? Estou revisando a parte de projetos. Projetos de carros de corrida vai ser o que eu vou estudar todas as quartas. Certo? Todas as quartas. Tô pensando em algo na quinta, vou ver. E a gente já começou falando de braços de suspensão. Do que são feitos. Onde vivem. Do que se alimentam. Certo? Já falamos disso. Hoje vamos falar mais, certo? Mas primeiro, cafezinho ruim. Trilha sonora do Gran Turismo é magnífica. Lindo, jogo lindo, jogo formoso. Mas primeiro, meu nome é Anderson. Sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Depois vim para a Itália fazer uma laurea magistrale em engenharia automotiva, onde eu estudei na Dallara, certo? Talvez eu tenha sido o primeiro brasileiro a estudar ali, talvez, não sabemos. Mas de uma coisa assim eu sei, eu fui o pior da minha turma. Depois eu vim fazer um doutorado aqui na Universidade de Brecha, que é um doutor agora. Esse doutorado vai ser muito top. Muito top. É porque agora não dá, que eu tô fazendo muita coisa, mas vamos entrar na parte de atrito de borracha com pneus. E vai ter muita coisa legal para falar. Mas, enquanto isso não acontece, vamos falar de braços de suspensão. Certo. Vamos lá. No vídeo passado eu fiz aqui um esquemazinho básico, falamos de uniball, né, de braços de suspensão double wishbone, né, o braço sobrepostos, e como ela é montada, falamos dos brackets, certo? Falamos um pouquinho de projetos também, beleza? Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho no detalhe dos braços, inclusive. Porque no vídeo passado a gente falou de uniball, mas a gente não detalhou deixa eu pegar este modelinho aqui. Copy. Vamos trazer ele para cá. Paste. Aí a gente apaga aqui. Acho que a push rod dá para deixar. Paga isso aqui também, paga aqui também, paga isso aqui, paga isso aqui. Paga aqui, paga 10. Opa, pagar 10 não. Pronto. Certo, temos aqui a suspensão push rod. Push rod. E aí, no vídeo passado a gente falou, certo, dos uniballs, né, que geralmente estão aqui. Uniball ou junta esférica. Mas nem sempre é usado uniball. Por quê? Porque a junta esférica ela é robusta, ela é resistente, ela dá um bom número de graus de liberdade, ou seja, muitas vibrações são atenuadas ali por essa junta, inclusive. Não por absorção, mas pela mobilidade dela, né? Você tá saindo o som direitinho? Tá saindo o som.
mas pela mobilidade da junta, né? Mais pela mobilidade da junta, e isso é muito conveniente para carros de corrida, tudo que a gente vê muito em kart, né, e tudo. Só que tem um problema. Certo? Então, juntas esféricas são resistentes. Convenientes. Certo? Mas elas são pesadas. E esse termo bulky, bulky, elas são grandes. Mas o correto é dizer, deixa eu ver. Eu sei que termo é esse, mas eu não sei qual é a palavra em português relacionada a ele. É foda, você viaja pro exterior, você desaprende sua língua e aprende errado a outra. São volumosas, né? Por que eu tô dizendo volumoso? Porque chega alguns projetos de carros que eu não posso estar trabalhando com peça muito grande, sabe? Às vezes ela pode ser até leve, mas ela não pode tomar muito espaço. O carro de corrida de alto nível, e quando eu tô dizendo carro de corrida, não é aquela tua Mercedes que tu corre ali no troféu Mercedes, não. Também não é o Porsche lá da Porsche Cup, não. Aquilo ali são carros de rua adaptados para corrida. Ainda que eu acho que o Porsche ali pode ter sido feito só para corrida. Eu tô falando de protótipo, eu tô falando de monoposto, certo? Fórmula 3, Fórmula 2, LMP, Fórmula 1, IndyCar, NASCAR. NASCAR nem tanto, mas NASCAR é um carro feito só para competição. Então, essas características das Uniballs não são tão atraentes para o projeto. Não é muito interessante, certo? E o que é que se faz? Precisa dar um jeito, certo? Porque eu preciso ter um push rod. Suspensão tem que ser push rod, porque é o que há de melhor para monoposto. Senão os únicos monopostos que não tem push rod é aquelas porcarias lá, aqueles... Não, porcaria, o pessoal vai ficar chateado, né? Ai, gente, se bem que é um carrinho legal, né? Um carrinho divertido. Que é aquele Fórmula V, né, gente? Porra, aquilo ali, gente... Aquilo ali é o supra-sumo da entrada, né? Porra, suspensão de Fusca... Sabe, pelo amor de Deus, né? Porra, 2.300, tu ainda tá usando aquilo ali. E assim, hoje já se tem monoposto baratinho com suspensão decente, né? Com suspensão de gente grande, né? Mas no geral é braço sobreposto. Que elitista esse meu comentário, né, gente? Ai, eu não aprendo. Então... a gente precisa dar um jeito nisso. E não é usar a suspensão de Fusca. Então a gente vai usar uma coisa, um tipo de junta, né? Muito usada para suspensões double wishbone, que são chamadas de flexures, certo? Mais ou menos como... Deixa eu ver o que isso quer dizer também, né, porra? Flexures. Seriam flexíveis, certo? A gente vai entender. Então, a solução para top class
carros de corrida são chamados flexures, certo? Eu vou desenhar aqui para vocês, mas é muito semelhante. Imagine que a gente tem uma wishbone muito similar ao que a gente viu no vídeo passado. Nada de muito novo, certo? Ok. Aqui é o lado da roda. Aqui é o lado do chassi. Certo? Só afastar esse outro desenho aqui. Deixa eu vir pra cá. Aqui é o lado da roda. Aqui é o lado do chassi. Certo. Qual é a diferença aqui? Já agora, mesma coisa. Bom, no geral, o lado da roda não tem jeito. Na maioria dos casos, tem que usar o Uniball. Certo? Então vou ter a Uniballzinha aqui. Certo? Aqui a Uniballzinha. Aqui a buchinha de Teflon. Não sei nem se é de Teflon, gente. Sei que é um polímero de baixo atrito. Certo? A buchinha e a esfera. Bem mal desenhada dessa vez, porque sobrou pouco espaço. E aí o parafusinho vai aqui nessa abertura. Certo? Então, aqui está a minha junta esférica. E aqui está outra junta, que a gente vai chamar de flexure. Finalizar esse café. Qual a característica das flexures, certo? Das flexíveis. Funcionam com flexão. Puta que pariu. Puta que pariu, meu irmão. Funcionam a partir da flexão do braço. Certo? Da flexão do braço de suspensão. Então, eu preciso de um material flexível ali. Certo? Ok. Ok. Só, gente, que tem um... Aí agora eu vou... Copy. Pastel. A gente aumenta aqui. Pronto. Aumentamos aqui o desenho. Beleza, temos aqui essa junta. Eu vou, pra ficar mais legal, eu vou pegar
para ficar mais real. Pronto. Agora sim. Então, eu tenho esse braço aqui. Isso é um braço de suspensão básico para um carro de corrida monoposto com chassi em fibra de carbono. Anderson, parece o squeeze do meu cachorro. É igual. Certo. Então eu preciso aqui. Vamos lá, vamos escrever. Preciso aqui de alta flexibilidade. Certo? Alta flexibilidade. Então o material precisa ser de alta flexibilidade. Certo? Só que tem duas características de projeto aqui importantes. Isso aqui é feito em fibra de carbono. Certo? Esse braço é feito em fibra de carbono. E ele vai ter que ser montado no chassi, que também é de fibra de carbono. Certo? Então vamos escrever aqui. Funciona por flexão. E é montado diretamente no chassi. E aqui fibra de carbono. E isso é uma restrição de projeto. Por quê? Porque é montado diretamente no chassi através de colagem. Então você quer colado aonde? No chassi, em um ponto do chassi, um pick-up point, que a gente chama, certo? Que vou desenhar aqui o chassi aqui, peraí. Que o chassi, no caso, aqui estão as paredes do chassi, certo? E isso aqui é colado aqui, gente. E essa é uma restrição de projeto. Anderson, você está me dizendo que os braços de suspensão daqueles carros de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula sei lá o que, são colados? Sim. Sim. A maioria, inclusive. De monoposto. De alta performance. Fórmula 3 eu nem tenho certeza. Fórmula 2. Tal, provavelmente Fórmula 2 é. Então aqui tá a cola. Ou adesivo. Adesivo polímero, né? Geralmente é um polímero.
Certo? Isso aqui é o pique. E com essa região, eu já ia falar italiano, tá que pariu. Essa região aqui é o que a gente chama de pick-up point. Pick-up point. Certo? Seus pífios. Então, essa região é uma região crítica. Tem que ser muito bem desenhada. Geralmente requer experiência do cara que está fazendo, certo? E isso já deixa claro que é uma solução de menos massa, porque aqui eu vou estar economizando. Mas é pouco. É pouco, mas quantos braços tem o carro? 2 embaixo, na suspensão dianteira. Uma suspensão dianteira, 2 embaixo, 2 em cima, 4. É 4 uniball a menos. Certo? Na suspensão do outro lado, mais 4, 8. Na suspensão traseira, menos 8, 16. Se essa uniball tem 1 kg, são 16 kg a menos. Mas não tem 1 kg. Só para você entender. Certo? Até porque se tivesse 1 kg não tava nem sendo usado aqui. Era usado em trator. Beleza, então a gente tem isso, que é um requisito do projeto, certo? Gosto quando eu desenho esse círculo, um mal de Parkinson. Que pariu, meu irmão. Nada que eu faça sair direito nesta merda. Pronto, aí, Pac-Man, certo? Aqui eu posso apagar. Já tá desenhado ali em cima, então não vou repetir, né? Beleza, então vimos aqui que essa é uma parte crítica na hora de desenhar uma flexure, certo? Essa é uma parte crítica. Tem outro fator, inclusive isso eu até já falei, que é porque flexures são trabalham com flexão, bending, certo? Então, flexão. Em inglês, bending. O pior carregamento que tem é essa desgraça de flexão. Certo? Então elas trabalham com flexão. E elas são feitas de fibra de carbono. Então, fibra de carbono. Certo. E aí, essas juntas elas sofrem de um problema muito característico de componentes de fibra de carbono costumam sofrer. Que é a delaminação. Certo? Por quê? Porque as tensões de flexão causam delaminação muito rápido. Certo? Por outro lado, é uma solução de baixo peso. Certo? Não pesa nem metade de uma uniball. Porque o seu peso já está integrado no braço. O packaging do chassi não fica comprometido. Ou seja, ajuda a ficar com um packaging ainda mais justo. E é isso, penso que é isso. Certo? Então essa é a solução para eu não usar uniballs.
né? Então esse braço aqui deixa eu ver se eu faço aqui um desenhozinho extra. Pastel. Então, basicamente, eu vou ter aqui o funcionamento dela. Vamos apagar aqui. Apagar aqui, que não precisa mais, aqui também não. Certo? Aqui tá o chassi. Certo? Aí eu tenho a cola. Certo? A cola aqui. Como é que ela funciona? Basicamente, aí esse braço aqui tá parafusado na manga de eixo e sofre uma força F para cima, certo? Aí o que é que vai acontecer? Isso aqui vai fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui bem. Pronto. Certo? Obviamente esse deslocamento aqui tá bem grosseiro. Né? Mas é mais ou menos assim. Certo? Então é assim que ela vai funcionar. E essa aqui é a zona crítica. Certo? Eu vou ter aqui uma grande compressão. E aqui eu vou ter uma grande extensão, uma tração. Ou extensão. E aí, durante uma corrida, esse movimento aqui, a fadiga é grande. Mas ainda assim, é uma excelente solução. E como eu disse, né? A fadiga. Você precisa garantir que esse sistema vai funcionar bem, né? Por quê? Porque vamos pensar um pouco. Aqui eu tenho essa força e essa força ela varia no tempo, ou seja, ela é transiente. Certo? Vamos analisar o que está acontecendo. O que é que eu tenho desse lado aqui? Nessa região eu tenho a roda, certo?
Então vou ter as cargas de roda. Eu vou ter o freio. Eu vou ter a manga de eixo. E o cubo de roda. Beleza. Mas o que eu vou ter aqui, afinal? Eu vou ter temperatura. Temperatura alta. Por quê? Freio. Freio de carro de corrida chega a elevadíssimas temperaturas. Certo? Então vou ter temperatura aqui. Deixa eu só conseguir alinhar isso aqui. Aí, desse outro lado, eu vou ter o chassi, evidentemente. Eu vou ter o chassi. Mas eu posso ter aqui dentro... ali na frente tem um quê? Ali na frente não tem nada. Mas se for atrás, suspensão traseira, eu vou ter motor, câmbio, né? O gearbox case. Geralmente é montado no gearbox case. Que a gente vai ver aqui também. Então, eu tenho uma carga aqui no tempo. Se essa carga é no tempo, os estresses aqui de compressão e de tração, eles também vão ser no tempo. Então eu vou ter fadiga, certo? Isso tudo para concluir que resistência à fadiga é extremamente importante. E pior, eu tenho que considerar a temperatura. Para vocês terem ideia, esse braço aí em fibra de carbono, ele falha a 180 graus Celsius, certo? Por delaminação. Se chegar a uma temperatura muito alta, eu acho. Então a gente pode ver que o lado aqui é crítico, o lado da roda. 180 graus Celsius vai falhar por delaminação. Então tem dois importantes, tem duas tretas grandes aqui, certo? Garantir que não falha por fadiga e delaminação. E efeitos da temperatura. Certo? Então, 3 pontinhos aqui importantes. Ok. Certo? Então, como é que a gente faz para garantir isso aqui? Teste, cálculo, certo? Cálculo estrutural, simulação. Então, para evitar isso aqui, se faz simulação, né? Elementos infinitos.
Eu uso data loggers, ou seja, data log de carros reais, carros de corrida reais. Eu uso simuladores. E eu uso bancadas de teste. Sim, bancadas de teste para esse tipo de braço. Eu vou mostrar para vocês como é que é mais ou menos uma bancadazinha para esse tipo de teste aqui. Temos aqui o braço, o lado da roda, o lado do chassi. Já sabemos, então posso apagar. Ok, chega aqui também. Eu vou dar uma afastada nessa parte aqui. Isso, imbecil. Então tu vem mais ou menos pra cá. Tá bom. Ok. Então vou... Geralmente como é que é essa bancada de teste? Eu vou ter um rig. Rig é uma definição, test rig, test bench, bancada de teste. A bancada de teste é baseada em um suporte para o lado do flexor, geralmente fixo. Certo, vou ter um suportezinho aqui. Opa. Tem um suportezinho aqui. Um bracket para fixar o braço. E aqui está o meu suporte. Do outro lado, similar, porém com uma diferença. Eu vou ter aqui o meu bracket. Esse bracket, ele está conectado em um sisteminha de trilhos, certo? Então ele fica aqui, um sisteminha de trilhos semelhante ao que a gente viu, que eu desenhei do outro lado. Só que do outro lado não tem trilho, do outro lado é fixo. Certo? Aqui eu vou ter a minha fixação. Então eu preciso fixar o braço. Então provavelmente eu vou ter um parafuso. Vou desenhar aqui uma arruela, né? Provavelmente uma arruelazinha aqui também. Outra arruelazinha aqui. E aí eu vou ter um parafuso, certo? E aqui o parafuso. Aí aqui eu vou ter uma porquinha e pronto, fixado, certo? Beleza.
Só pintar aqui. Certo? Aí aqui eu tenho o meu carrinho de trilho, beleza? E pronto, tá feito o desenho. Tá. Aí o que é que acontece aqui? Beleza, fixado. O carrinho de trilho, ele permite dois tipos de movimentos. Para cima e para baixo. Certo? E oscilação para frente e para trás. Certo? Horizontal. Vertical, horizontal. Certo? Então eu vou ter aqui. Eita, que o Parkinson voltou. Tava tudo bem. Certo? Horizontal nos dois sentidos. Eita porra. Certo? Então eu vou ter esse carrinho, ele vai deslocar dessa forma, certo? Nessa região aqui principalmente eu vou conseguir esse joguinho, né? Longitudinal, né? Esse joguinho horizontal, quer dizer. E aqui eu tenho o meu braço fixado do outro lado. Aqui são as fibras, né? As fibras laminadas, né? Aqui tá a minha cola. Aqui não, aqui a cola, certo? E aí eu vou poder fazer esse teste com base em fadiga. Essas forças eu vou tirar de onde? Datalog. Posso tirar de Datalog, posso tirar de simulador, certo? E fornecer essas forças a bancada de teste. Então eu vou fornecer o que? Forças variando no tempo. Vai me dar o que? Tensões variando no tempo e deformações variando no tempo, certo? No final eu chego ao módulo de segurança aí. Temperatura, eu posso esquentar a região, né? Para avaliar o comportamento do material com relação à temperatura, certo? Geralmente são testes extensos que aplicam cargas verticais e horizontais, baseados nessas condições que a gente viu, certo? E é assim que a gente consegue garantir que uma Flexure vai ter um bom desempenho, tão bom desempenho quanto uma Uniball. Hoje é muito comum esse design aqui, substituindo o Uniball. Por quê? Porque o package do carro é extremamente importante quando está se falando de carros de topo de linha. Por quê? Baixo peso. Para baixar peso, não necessariamente, mas geralmente tem que se baixar volume. Principalmente volume de peças, certo? Carros de corrida geralmente trabalham com peças que executam muitas funções ao mesmo tempo, diferente de carros de rua, onde eu posso dedicar uma peça para cada função. Tá entendendo?
tem muito mais a ver com projetos do que do projeto de carro de corrida em si, certo? Você pegar uma peça e dedicar várias funções, né? Não todas necessariamente, porque como a gente viu aqui, o braço ele foi desmembrado, né? O braço ele foi desmembrado em pequenos braços. E no carro de rua, geralmente o braço é tudo junto. Então depende muito das condições. Mas no geral, o carro de corrida trabalha assim. Uma peça, ela é usada para várias partes, né? Beleza. E aí, a gente falou disso, falou de temperatura. Quando a gente fala de temperatura, a gente fala de zonas... Ai, tá difícil. Zonas... Eita. Termicamente afetadas. Ou Heated Affected Zone. Que foi o que a gente viu ali em cima. Certo? Em inglês, Heated Affected Zones. Também eu costumo usar essa redução. Então, carro de corrida. Eu tenho aqui o chassizinho, né? Tá aqui o meu chassi. Certo? Aí eu vou ter aqui as aberturas para o meu braço de suspensão. Certo? Aqui é a espessura da parede do chassi. Certo? Aí eu vou ter aqui, deixa eu fazer aqui a simetria. Opa. E tá aqui o braço. Eita. Vamos fazer o seguinte. Deixa assim. Puta que pariu, meu irmão. Beleza. Aí vamos pra roda. A roda vai estar mais ou menos aqui. Não, pô, tá na medida. De novo, meu irmão. Beleza. Tá aqui a roda. Certo? Dentro da roda. Temos aqui o aro. Certo? O aro tá aqui. Beleza. Aqui o aro. Acho que mais ou menos assim. Eu tenho aqui. Vou apagar aqui. Pronto. Tenho mais ou menos aqui minha manga de eixo. Beleza. Dentro da minha manga de eixo, eu vou ter a passagem do cubo de roda.
certo? Então vou ter o cubinho aqui. Que vai o que? Se fixar no aro. Ele geralmente, ele não é assim, certo? Ele tem uma seção, umas variações. A gente vai ver isso no vídeo de cubo de roda, certo? Mas o que importa é que eu vou ter um braço conectado aqui. Não. Pronto. Um braço conectado aqui. Às vezes, em carros de corrida, eu tenho uma pecinha extra aqui. Um bracket. Porra, isso é uma merda mesmo. Priquito. Certo? Porque para eu deixar esse braço aqui mais reto. Qual a vantagem disso? A aerodinâmica, certo? É menos perturbação. Mas é basicamente assim, gente. Ai, fala da puta. Certo? É basicamente assim. Então, o que são zonas? Meu Deus, eu esqueci do freio. Puta que pariu. Tá. Porra, como é que é? Pera que ainda dá pra desenhar um freio aqui, peraí. Aqui o disco de freio. Peraí. É um carro sem freio. Pode ser também. Não é porque tem inversor de frequência. Beleza, vamos desenhar um freio aqui. Não. Puta que pariu. O freio vai estar bem aqui. Certo? Disco de freio aqui. Aí o cubo de roda vem. Fixou. Certo? Passou por dentro essa parte aqui. E aí vem aqui a porquinha. Vou desenhar aqui de azul. A porquinha que a gente vê ali nas paradas de box. Pronto. Tá feita esta porra. Beleza? Heated Affected Zones. Certo? Que isso que afeta muito os carros de competição. Aqui estão minhas flexures, certo? Que é o nosso interesse. Aqui eu vou ter junta esférica, certo? Vamos desenhar aqui bolinha, certo? Só, certo? Bolinha. Vamos botar junta cor. Rosita, pronto, Rosita. Aqui tem a minha junta esférica. E aqui tem minha junta esférica. Certo? Só a título de detalhe. Então, aqui. Junta esférica. Ok. Aí, geralmente, carga de roda, o wheel load aqui, né? Variando no tempo, certo?
Então, onde é que o calor afeta aqui? Bom, quem que tá quente? Quem tá quente, geralmente é essa daqui. Só que eu fiz essa montada no bracket, certo? Mas no geral é essa daí. Quando não é montada no bracket, um pouco afastada do disco de freio, é essa daí. Por quê? Porque eu tenho aqui uma heated affected zone, uma zona termicamente afetada. Por quê? Por causa do freio. Certo? Então eu tenho carga, eu tenho temperatura, certo? Então eu tenho que colocar isso no teste de fadiga. Então, todas aquelas equações que você vê nas aulas de desenho de máquinas, KT, de temperatura, de geometria, sabe? De condições térmicas, de ambiente, né? Umidade, devem ser contabilizadas aqui, certo? No caso do carro, do chassi, certo? Geralmente vou botar aqui quente, aqui menos quente, aqui quente. Por que aqui é quente? Porque se for suspensão traseira, essa posição aqui tá perto do motor, tá perto da caixa de marcha também, certo? Aqui menos quente. Então geralmente as juntas de baixo são menos expostas ao HAZ, Heated Affected Zones, certo? Beleza? Essas zonas geralmente são de quantos graus? 150 graus. Quer dizer, a partir de 150 graus. Pode ser maior, certo? Então as Uniballs podem dar conta do recado, certo? As Uniballs podem dar conta do recado, certo? Eu posso também usar Uniballs no caso de conectar a suspensão traseira pro gearbox case. Posso. Porque às vezes o gearbox case ele não é feito de fibra de carbono. Ele é feito de alumínio. Mas depende do caso, certo? Então, a gente vê que as temperaturas são altas nessas regiões e elas vão pesar como efeitos cumulativos na fadiga do material, certo? Tem outra coisa importante também. Sabe aquela cadeira lá de projetos que você calculou os KT? Inclusive eu mencionei aqui errado, inclusive. Eu sempre confundo. Então, não vai rolar aqui. Mas o entendimento é parecido. O efeito cumulativo de vários fatores é parecido. Porém, no caso da Uniball, é válido. No caso da manga de eixo, é válido. No caso do cubo de roda, é válido. Certo? Só dar uma mãozinha aqui dentro do cubo de roda. Certo? Certo? No caso do cubo de roda, é válido. Certo? Porém, no caso da
dos braços, essa teoria não é válida, certo? Que é a teoria geralmente usada em metais. Nesse caso, se calcula pela teoria de Tsai-Wu. Certo? Que eu não vou falar aqui, mas se eu não me engano tem um artigozinho no blog. Dê uma procurada lá, Delamination, teoria de delaminação, tem lá de Tsai-Wu. E é essa que a gente vai usar para calcular a fadiga, considerando temperatura, né, os efeitos cumulativos de temperatura, né? Certo? Aqui geralmente é colado, certo? Então esse efeito cumulativo é nos braços, certo? Que a gente viu aqui nos braços, tá? Aqui os efeitos cumulativos nos braços, aqueles efeitos mecânicos e os efeitos de temperatura. Na colagem, né, que é um adesivo polímero, né? É uma resina. Eu posso perder o efeito de cola nessa resina, né? E aí o braço vai soltar, ou ele vai quebrar lá dentro, né? Então, sim, temperatura vai cagar o pau em tudo, certo? Esse é o vídeo de hoje, certo? Podemos dar uma encerrada aqui, 1 horinha já de vídeo, né? Próximo vídeo a gente vai continuar, ainda tem... Estamos chegando na metade, eu acho, certo? Então, estude comigo. Fica por aqui, porque no próximo vídeo a gente vai falar de braços também, mas a gente vai falar da conexão com a manga de eixo, certo? Só para me basear aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu particularmente dou o maior valor estudar isso aqui, certo? Gosto de desenhar esses gráficos, acho bem legal, certo? E no fim do vídeo eu vou tentar transcrever e jogar no blog, certo? Seus pífios, certo? Vazem daqui, vão estudar, vagabundos, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.